Eleições 2026. Né? Ah, a gente não está aqui para falar de partido A, B ou C. Né? Nem de um lado, nem de outro, seja lá qual for o lado que te apetece, o lado que te interessa, enfim. A grande questão é que a gente precisa começar a se desiludir, né, desses partidos, dessas ideologias. Assim, pessoas realmente amadurecidas têm que começar a entender que quando existe um problema, né, no seu bairro, por exemplo, e aí vamos lá, vamos pensar da seguinte forma, né? Se eu falo isso, vou dar um exemplo, porque a gente já viu isso em alguns momentos e provavelmente você tem esses exemplos aí, seja lá onde você estiver, né? Ah, tem lá um indicativo lá de que tem um buraco na rua lá, enfim, ou uma rua que não está asfaltada por algum motivo, né, 20 anos, fazem às vezes 25 anos que aquilo está daquele jeito e a prefeitura ou o governo, ou seja lá quem for, não tomou posse, né, daquela situação e está lá. E passou de uma prefeitura para outra, de um governo para o outro, passou de um grupo para outro. E aí o que acontece? Vários partidos passaram por aquela situação, passaram por aquele lugar, e ninguém resolveu, e quando resolveu foi uma medida engembrada, né? Foi uma medida muitas vezes improvisada, e aí o que acontece? Dentro dessa medida improvisada, não teve realmente uma resolução. Então, quando a gente fala de política, nesse momento, e inclusive falando, né, enfim, das posições astrológicas, né, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, né, Netuno em Áries, enfim, mesmo os movimentos de Saturno, de Júpiter também, né, que vão falar muito disso. A gente precisa levar em consideração que nesse momento, em termos de consciência planetária, a grande questão é, né, e aí vamos começar, Saturno em Áries. Por que você tem que esperar que realmente alguém resolva um problema X, e não você mesma, você mesmo, não tomar posse, não ter um posicionamento claro e talvez você mesmo, né, ou você mesma, se movimentar para fazer algo além de apenas cobrar de um político. Então, a tomada de consciência de que esperar que todas as atitudes sejam de outra pessoa é algo um pouco nefasto, para não dizer falho, no mínimo. Então, isso já é um processo ligado a Saturno, né, na cobrança de entender o lugar que a gente ocupa no mundo. E não adianta só a gente exigir que o outro, seja lá um vereador, um prefeito, um deputado, ou seja lá quem for, seja lá qual parlamentar, ocupe determinado lugar. Porque mesmo que haja alguém ocupando aquela posição, isso não quer dizer, né, pelo menos nos moldes de hoje, que aquela pessoa realmente tenha a capacidade de entender o quanto às vezes aquele problema, aquela situação é grave para um grupo de pessoas. Então, assim, se aquela situação não é grave, não é pertinente ou não vai trazer, feliz ou infelizmente, vantagem para aquele político, e por não trazer nenhuma vantagem, isso faz com que não haja o interesse de muitas vezes resolver alguma coisa, a gente precisa ter clareza de que quem tem que se mexer para muitas vezes ir lá e resolver um problema, inclusive resolver um buraco, né, no asfalto, né, ou, enfim, um problema lá na rua, né, talvez até para movimentar as pessoas, para tentar asfaltar ou concretar um pedaço da rua, né, nesse exemplo, assim como poderia ser 1 milhão de outras coisas, né, como levantar um muro, derrubar um muro, como estabelecer, enfim, N outras possibilidades. Então, o que acontece? Né, melhorar a iluminação de uma rua, por exemplo. Né? Eu estou dando aqui exemplos bem simples, bem pequenos, né, de modo geral, mas isso, claro, que também vai servir para coisas maiores. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Nesse momento que a gente está, e nessa eleição de 2026,
Não importa quem vai ser eleito, não importa quem vão ser as pessoas. Aliás, importa por um lado, porque mesmo que você não vote nessas pessoas, você tem que entender que você tem o direito de cobrar essas pessoas por elas exercerem as funções delas, mesmo que você não confie nessas pessoas, e feliz ou infelizmente, né, é muito provável que quem vai estar lá vai ser alguém que não é confiável por todos, né? Mas é assim que funciona, independente da gente estar falando se é de um lado ou de outro que vai ganhar, tanto fez, tanto faz, né? A grande questão é qual é a dimensão do seu papel nesse processo eleitoral. E isso já é uma das diretrizes de Saturno, porque Saturno está dizendo o seguinte: não adianta você individualmente achar ruim, né? Mesmo que você tenha votado no fulano, na fulana, no Beltrano, seja lá em que partido for, mas não adianta tu achar que aquilo é ruim, que aquela pessoa não presta, mas também não cobrar, né? Ou apenas cobrar, mas esperar que apenas aquela pessoa resolva, né? Que também é uma outra grande questão, né? Que não adianta você achar que a pessoa que está lá no poder é meu inimigo. Não, ela é um servidor público. A pessoa que está lá é um servidor público. Então a gente tem que começar a entender e a tratar os servidores públicos, inclusive, né, os políticos, como servidores públicos e não como deuses. Não idolatrar essas pessoas, mas tratá-los como, né, pessoas que estão lá para servir dentro de um quadro de tempo, dentro de uma margem de tempo, e que tem que responder por suas responsabilidades dentro de tudo que é feito naquele tempo em que a função é exercida. Então, quando a gente pensa nisso, inclusive leva também para o dano em gêmeos, né? A gente tem que falar um pouco da questão do processo de comunicação e também um pouco dessa questão de, tá, mas o que é se comunicar? Não é só se comunicar com o político, é se comunicar também com outras lideranças, com outros grupos, com vizinhos, e entender o que é importante para os grupos de atuação, né, o que é importante para cada segmento da sociedade, mas entender que todos esses segmentos, em maior ou menor escala, têm os seus direitos e que é necessário, por meio desse entendimento, ir lá e bater na porta desse político e cobrar esses políticos, homens ou mulheres que sejam, né, dentro daquilo que eles são pagos para desenvolver. Então, a gente precisa ter uma clareza de que quem está lá não está lá por diversão. A gente precisa ter uma clareza de que é necessário também comunicar com mais, né, com mais volúpia, com mais firmeza, inclusive, aquilo que nos é importante, aquilo que nos é referência, e aquilo que, de fato, tem utilidade para a sociedade. Com o posicionamento astrológico que a gente tem, a gente precisa ganhar uma consciência na relação do coletivo. Mas não é só esse coletivo que se dirige a um partido político, que se dirige a uma figura pública, política, que é ainda um servidor público, né? Ainda que seja só durante 4 anos. Então, quando a gente pensa nisso, que não é tão pouco, 4 anos, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente tem que levar em consideração que também existem outros elementos, né? Eu, de novo, Urano em Gêmeos, existem outras pessoas na sociedade vigente, e que essas outras pessoas, e de outra maneira, e até indo já para um outro aspecto, a gente tem que levar em conta que o Plutão em Aquário, ele fala muito do quê, né? Dessa coisa das lideranças das massas, né? Mas também dessa representatividade das massas. Então, por exemplo, você está esperando que o prefeito ou o vereador, tá, mas assim, na sua rua, tem alguém, né, na rua que você mora, tem alguém que tem esse perfil de se comunicar? Tem alguém que tem esse perfil de entrar nas redes sociais, de divulgar? Tem algum influencer? Vamos lá, né? Vamos pegar um outro eixo, né? Na sua rua mora algum influenciador, alguma influenciadora? Essa pessoa já entendeu o papel dela, entendeu que esse papel dela não é só da representatividade de vender produtinho na internet, mas que esse papel também significa, né, assumir uma função de expor, uma função de exigir, uma função de intermediar a conexão
com outras pessoas que também influenciam o meio comum. Então, quando a gente está falando dessa questão das eleições esse ano, a gente tem que começar a olhar que muito possivelmente essa é a primeira eleição aonde, né, aspas, aí, influenciadores digitais, né, os famosos influencers, né, que essas pessoas também devem, de alguma maneira, começar a atuar em bem, em prol da coletividade. Eu não estou falando dos influencers que têm 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores, não. A gente pode estar tranquilamente falando dessas pessoas que têm 4, 5, 10, 20 mil seguidores, né? E, sobretudo, se esse grupo é de um grupo mais fechado, de pessoas que obedecem, que seguem a um determinado entendimento, a uma determinada ideologia, né? E eu não estou falando de ideologia de grupo X, Y, Z, não. É no sentido de, inclusive, do lugar que a gente mora, né? Então, se um determinado influencer, seja lá qual a linha política dele, qual o entendimento dele de política, a grande questão não é se ele obedece a um grupo, né, político, mas sim o como ele se identifica com as pessoas onde ele mora, as pessoas que compram esses produtos que muito possivelmente ele vende, e como, de alguma forma, essa figura pública, né, se relaciona com figuras públicas de autoridade, como essa pessoa faz essa ponte. Então, esse é o nosso grande desafio agora, nesse momento e para essa eleição de 2026 e para o que vai vir depois disso, né? Quem realmente são as pessoas que vão assumir o seu papel para além do papel da política? Eis a questão, né? Então, se gostou do vídeo, vem com a gente e se tiver interesse, enfim, nesse lugar, olha, tá aí o link, marca um atendimento, né? E vamos que vamos falar um pouco mais disso. Vamos para o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite.